Você sabia que a galáxia onde vivemos vai colidir com outra no futuro? O nome dessa outra galáxia é Andrômeda, e de acordo com os cientistas, essa colisão com a Via Láctea vai ocorrer daqui a alguns bilhões de anos. Mas você conhece sobre essa outra galáxia? Bem, no vídeo de hoje, decidimos contar um pouco sobre ela aqui para vocês. Não saia daí! A galáxia de Andrômeda é uma galáxia espiral, localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação de Andrômeda. Ela é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, e seu nome é derivado da constelação onde está situada. Ela é a maior galáxia do aglomerado de galáxias chamado de Grupo Local, que também contém a Via Láctea, a galáxia do Triângulo e aproximadamente outras 30 galáxias menores. Sua população estelar atinge aproximadamente 1 trilhão de estrelas, enquanto a Via Láctea conta com algo entre 200 a 400 bilhões. Ela possui uma magnitude aparente de 3,4 e é um dos objetos astronômicos mais brilhantes do céu profundo, se tornando visível a olho nu na ausência da Lua. E o seu tamanho é estimado entre 180 e 220 mil anos-luz de diâmetro. Para fazer uma comparação, a nossa galáxia possui um tamanho estimado de 100 mil anos-luz de diâmetro. Além da Via Láctea, ela é a galáxia mais estudada por nós em todo o universo, pois possibilita o estudo das características de uma galáxia, que também são encontradas na Via Láctea, como a estrutura espiral, a matéria interestelar, nebulosas planetárias, o núcleo galáctico, as galáxias satélite, entre outros. Ela possui duas galáxias satélite, Messier 32 e Messier 110, que são visíveis em binóculos. O astrônomo Messier foi o primeiro a criar um esboço contendo as 3 galáxias, e essas, além de outras 8 galáxias anãs, formam um pequeno e o mais brilhante aglomerado de galáxias do Grupo Local. Apesar de ser a galáxia exterior mais estudada, sua distância em relação à Terra ainda não foi bem definida, embora seja consenso entre os astrônomos que sua distância seja de 15 a 16 vezes a distância entre a Terra e a Grande Nuvem de Magalhães, equivalente a 2,4 a 2,9 milhões de anos-luz. Essa incerteza atinge não somente a distância até Andrômeda, mas também a distância até todas as outras galáxias conhecidas. Isso acontece por causa de alguns fatores, e um deles é o movimento rápido e contínuo das galáxias. Andrômeda contém um núcleo duplo, evidenciado pelo telescópio espacial Hubble. Ainda se discute se o núcleo é realmente duplo, com a absorção violenta de uma galáxia menor por Andrômeda, ou se apenas foi aparentemente dividido em 2 pela poeira interestelar. Até o momento, apenas uma supernova foi registrada em Andrômeda, que também foi a primeira supernova registrada fora da Via Láctea, em 1885, descoberta na Estônia. Seu brilho alcançou a magnitude aparente 6 e foi notado por vários outros observadores astronômicos, sendo visível até em olho nu. Visível no céu noturno sob razoáveis condições de observação, a galáxia de Andrômeda deve ter sido observada e conhecida pelos astrônomos persas mesmo antes do ano de 905. Segundo o escritor Richard Allen, a galáxia de Andrômeda já havia sido registrada em uma carta estelar holandesa de 1500. O astrônomo francês Charles Messier, que a catalogou em 3 de agosto de 1764, atribuiu erroneamente a descoberta da galáxia para Simon Marius, que foi o primeiro a visualizar o objeto por meio de um telescópio em 1612. Mas, por incrível que pareça, um homem chamado Giovanni Battista, sem conhecer os trabalhos dos outros pesquisadores, redescobriu independentemente a galáxia antes de 1654. Ou seja, meus amigos, muitas pessoas acreditaram que tinham descoberto a galáxia de Andrômeda. Por isso essa parte é tão confusa. E uma coisa que ajudou isso tudo a acontecer é que naquelas épocas passadas era um pouco mais fácil de visualizar corpos celestes no céu com a ajuda de telescópios. Bem, pelo menos era mais fácil do que nos dias de hoje. Há um bom tempo atrás, acreditava-se que a galáxia de Andrômeda era, na verdade, uma grande nebulosa, uma espécie de nuvem gigante de gás e poeira bem próxima da Terra. Segundo William Herschel, que foi o descobridor do planeta Urano, sua distância deveria não exceder 2.000 vezes a distância entre a Terra e a estrela Sirius, o que é equivalente a 17 mil anos-luz. Eles viam a galáxia de Andrômeda como uma espécie de ilha-universo bem próxima da Terra. Agora, como será que vai ser a colisão entre Andrômeda e a nossa galáxia? Bem, já vamos falar sobre isso.
Mas antes eu te peço que, por favor, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações, pois dessa maneira você vai receber um alerta sempre que novos vídeos do canal forem postados, e eu já te adianto que novos conteúdos sobre astronomia estão sendo feitos, beleza? Muito obrigado. Bem, alguns estudiosos e cientistas conseguiram prever através de uma série de cálculos que a nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda estão se aproximando e vão colidir. Teoricamente, o encontro entre as duas aconteceria em cerca de 4 ou 5 bilhões de anos. Nessa época, muito provavelmente a vida na Terra nem exista mais da forma como a conhecemos. Isso se for possível existir vida aqui pelas mudanças que o Sol vai ter. Vale lembrar que Andrômeda consumiu várias galáxias menores, provavelmente nos últimos bilhões de anos, com sobras encontradas em enormes correntes de estrelas, e pelo tamanho dela em comparação com a nossa galáxia, dá a impressão que a Via Láctea vai ser a sua próxima vítima. Porém, alguns cientistas dizem que tudo isso vai parecer mais como uma fusão, como se as duas se juntassem para ficar com mais massa e energia. Os danos que essa tal colisão causaria são mínimos, e isso se deve ao fato dos espaços entre os astros serem muito grandes, reduzindo drasticamente a chance de colisões entre os corpos celestes, como estrelas, planetas e até mesmo os buracos negros, o que também explica o fato de o Sistema Solar raramente entrar em contato com algum outro corpo celeste ao passar pelas nuvens mais densas da Via Láctea. Segundo o estudo publicado em 2020 na revista Science, alguns dados coletados pelo telescópio espacial Hubble mostram que as duas galáxias já entraram em contato. Como vocês puderam ver nesse pequeno resumo sobre a galáxia de Andrômeda, já conseguimos notar o quanto ela é importante para as pesquisas e estudos sobre todas as galáxias, assim como ela também tem importância na história da nossa Via Láctea. Afinal, o futuro das duas é bem conectado, literalmente falando. E por mais que a galáxia de Andrômeda seja realmente bem maior que a Via Láctea, acredite, ela não chega nem perto do tamanho das maiores galáxias do universo. Caso você queira saber o tamanho colossal delas, clique nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, pois nele nós fizemos uma lista com as maiores galáxias já encontradas no universo. Não perca! Sem mais, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau!